Eu quero perguntar a você nessa noite: o que é que Deus te deu? E Ele pode tomar de volta, sem que você deixe de servi-lo. Eu quero falar hoje sobre decisões. Existem muitas coisas que não fazemos hoje, porque em nosso espírito nós decidimos que tais atitudes e comportamentos são inadmissíveis na nossa conduta. Por exemplo, não passa na nossa cabeça tirar a vida de ninguém, por mais grave que seja a situação. Porque nós já tomamos essa decisão e existe em nossa mente uma compreensão que esse é um limite que decidimos que não vamos ultrapassar. Porém, hoje eu quero falar sobre decisões a respeito de continuar com o Senhor, de continuar a servi-lo, de continuar a declarar o que diz o Salmo 23, capítulo 23, versículo 6, que diz assim: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Muitas pessoas não permanecem firmes, porque não tomaram essa decisão. Talvez um dia receberam Jesus em seu coração. Talvez um dia decidiram congregar em uma igreja. Porém hoje, eu quero dizer que você precisa decidir permanecer firme no seu relacionamento com o Senhor, na sua fé, independente do que você possa perder ou ganhar. Porque muitas pessoas também abandonam a sua fé quando ganham. Eu quero ler um texto que tem a ver com a canção que nós adoramos agora, que está no livro de Jó. Diz assim: e disse o Senhor a Satanás, referindo-se a Jó: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava assentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a esse Deus e morre. Porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? E a palavra de Deus diz assim: em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela palavra viva e verdadeira que é a tua palavra. Eu peço que agora ela seja uma semente na vida de cada pessoa que está ouvindo. Que o coração de quem ouve agora essa palavra seja uma boa terra,
Eu declaro que essa palavra vai prosperar no propósito para o qual ela está sendo lançada, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Essa reflexão sobre se você já tomou essa decisão, ela hoje vai ministrar você a ter isso bem claro na sua própria mente. E também na mente das pessoas que te cercam. Uma pessoa que é casada, por exemplo, se ela já tomou no seu coração a decisão de permanecer naquela aliança até o fim da sua vida, em cima da sua decisão, Deus trará o escape para que essa aliança se cumpra. Quando Deus nos deu o livre-arbítrio, Ele possibilitou que cada um de nós deveríamos decidir a respeito das várias situações que enfrentamos em nossas vidas, irmãos. E isso é bem sério. Jesus, quando chamou para si discípulos aqui na terra, Ele deixava bem claro que a pessoa teria que estar bem posicionada. Quando alguém decide algo, nada o fará retroceder. Então, por que a Bíblia diz que nos últimos dias muitas pessoas iriam esfriar na sua fé? Muitas pessoas teriam comportamentos distantes da palavra. Muitas pessoas perderiam o amor pelo reino de Deus. E muitos iam apostatar da fé. Ou deixar de acreditar que Deus é bom e que existe, que governa nossas vidas. Todos nós sabemos que a vida cristã não é um mar de rosas. Se você serve a Deus, se você está me ouvindo, com certeza você vai concordar comigo. E saber que porque você serve a Deus, não te isenta de ter lutas, de ter problemas. E eu quero dizer a você nessa noite que a culpa disso não é de Deus. Deus é perfeito em todos os seus caminhos. A palavra do Senhor diz que depois que Adão pecou, esse mundo caído tornou a vida do homem mais difícil. As nossas lutas não são oriundas em Deus. Elas são oriundas desde a queda. E nós precisamos aprender que em algum momento da sua caminhada, da nossa caminhada, será exigido de mim e de você a tomada dessa decisão. Se você ainda não viveu um momento tão forte, uma crise tão forte, uma decepção tão forte, que te fizesse questionar a bondade de Deus, talvez você ainda passe. E se você ainda não decidiu, eu quero dizer a você, não espere que chegue o momento da luta, decida hoje a permanecer firme e constante até a volta de Jesus. Nós precisamos conhecer as Escrituras e saber que por causa da queda do homem, é que nós hoje enfrentamos enfermidades, enfrentamos a escassez, precisamos passar por essa morte física. Tudo isso é consequência da queda. Nada disso, irmãos, havia antes de Adão e Eva pecarem.
E mesmo no Novo Testamento, nós podemos ver diversas afirmações, a palavra do Senhor, dizendo: muitas são as aflições. É interessante que nem diz que são poucas. Pelo menos poderiam ser poucas, né? Existir e ser poucas. Mas a Bíblia já vai dando aquela sinalização: são muitas. Maior do que essa sinalização é a palavra que vem em seguida: mas de todas elas o Senhor o livra. Aleluia, glória a Deus. Muitas são as aflições do homem de Deus, da mulher de Deus, do jovem que teme a Deus, mas de todas elas o Senhor o livra. Aleluia. Eu quero falar nesta hora sobre os livramentos que Deus está preparando para nós. Os livramentos que Deus está preparando para nossos filhos. Oh, os livramentos que Deus está preparando para nossas finanças, para a igreja dele, para a célula, para as nossas crianças. Deus entra conosco no meio da adversidade. Eu quero dizer a você nessa noite que é importante decidir. Infelizmente nós vemos muitos crentes de papel, muitos crentes de açúcar, muitos crentes frágeis como um cristal, que uma pessoa não pode olhar assim, que ninguém pode falar desse jeito, que não pode sentir uma dor, que não pode sofrer uma perda, e já vão abandonando a fé, abandonando a igreja, abandonando a célula, abandonando o temor a Deus. Não é incomum você encontrar crentes cheios de questionamentos. E a palavra de Deus diz: a um coração quebrantado o Senhor não despreza. A Bíblia fala do apóstolo Paulo, que estava preso. Sabe por que ele estava preso quando ele estava com Silas na prisão? Porque eles haviam ministrado uma libertação na vida de uma mulher. E muitas vezes a gente acha assim: eu estou servindo a Deus, eu estou fazendo tudo certinho. E por que eu estou enfrentando esse problema? Então, a primeira coisa que eu quero te falar nessa noite, da parte de Deus: quando Deus não te livra da adversidade, Ele entra com você nela. Ele entra com você. Infelizmente, irmãos, enquanto estivermos habitando aqui nesse mundo caído, esse mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno, enquanto estivermos aqui, estamos sujeitos a todo tipo de intempéries, de situações fortes, como aquele texto que diz que vieram os ventos, a chuva, e sopraram com força, e a casa não caiu porque estava firmado na rocha. Esse é um tempo que os crentes serão provados, se estão na areia, se estão na rocha. Quando vem o dia mau, a primeira coisa que a gente clama é pelo livramento, é pelo escape daquela situação. E de fato, eu disse há pouco, Deus está sempre nos dando o seu livramento. O livramento, irmãos, é uma promessa. A Bíblia diz: o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. É promessa.
Mas existe um milagre maior quando a vontade de Deus permite que passemos por uma experiência amarga. E quando Deus entra conosco no meio dessa experiência, desse conflito, e nos faz triunfar sobre aquilo. Imagina que se Deus, como aquelas fadas dos desenhos, né, que faz assim com a varinha na Cinderela e toca a abóbora, vira uma carruagem. Deus não é um mágico. E nós somos seres que precisamos ser forjados nas nossas debilidades. Então, se Deus nos livrasse de tudo instantaneamente, não desenvolveríamos a humildade, não reconheceríamos que há um Deus sobre nós. Eu quero dizer a você nessa noite que Deus trabalha, inclusive, nas situações desconfortáveis. A Bíblia diz quando Lázaro morreu, a irmã de Lázaro disse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ou seja, Jesus, o Senhor, chegou atrasado. Já fazem 4 dias. Era para o Senhor chegar 4 dias. Então, se hoje você está vivendo uma adversidade, eu quero lhe dizer que assim como Deus, o tempo dele também é perfeito. E ele não está atrasado. Porque Deus não se atrasa. Mas assim como aconteceu com Lázaro, quando nos posicionamos em continuar confiando no Senhor, como Jó fez, a palavra do Senhor diz que o nome de Deus é glorificado em nossas vidas, que nós fomos criados para isso, para glorificar o nome do Senhor. E foi o que Jesus disse a Marta, que aquilo havia acontecido para que o nome de Deus fosse glorificado. Irmãos, a palavra do Senhor diz que o coração do homem é enganoso. E muitas vezes nós nos fazemos de vítimas diante do Senhor. É como se Deus estivesse sendo injusto para conosco. E a palavra do Senhor diz que existe um momento, e esse momento vai nos alcançar, que as pessoas vão olhar para nós e dizer: olhe, veja, ele estava debaixo daquela luta, veja agora como está. Grandes coisas fez o Senhor por ele. Grandes coisas fez o Senhor. E se não fosse o Senhor, eles teriam sido engolidos vivos. E muitas vezes as situações são tão complexas para que as pessoas possam olhar para você e dizer: tem um Deus acima na vida. Só pode ser. Porque uma pessoa normal não sairia desse problema. Uma pessoa normal não venceria essa depressão. Uma pessoa normal não ia aguentar tudo isso. Mas porque há um Deus grande sobre ele. A Bíblia diz isso. As pessoas vão olhar para nós, vão apontar para você e dizer: nossa, que diferente. Grandes coisas, viu, o Senhor fez na vida daquele homem, na vida daquela mulher. E ninguém vai poder questionar a bênção de Deus sobre a sua vida. Irmãos, o nosso Deus, ele é um Deus eterno. Existem algumas pesquisas a respeito de como as pessoas têm mais medo de morrer. E nessas pesquisas,
foi sinalizado que as duas formas que o ser humano mais teme morrer é afogado ou queimado. É pela água ou pelo fogo. Aí eu fiquei pensando, a palavra do Senhor nos tranquiliza a respeito disso. Porque em Isaías 43:2 diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não vão te submergir. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então convide o Senhor para atravessar o rio junto com você. Pode ser que você esteja tentando sair de algo que Deus deseja passar junto com você para te ensinar alguma coisa. Salmo 23, verso 4, Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Qualquer lugar é seguro quando o Senhor está conosco. E quando você convida o Senhor para atravessar o vale com você, então haverá paz, segurança, mesmo em meio à adversidade. Eu creio que é porque Paulo e Silas já tinham tomado aquela decisão, que eles conseguiram cantar dentro da prisão. Haverá um cântico de louvor na sua boca, em meio às dores, em meio à dor da sua alma. Eu quero dizer, libere um cântico ao Senhor. A palavra de Deus diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente. Porque o louvor liberta, porque Deus habita no meio dos louvores. Só consegue cantar no meio da dor aquele que decidiu confiar. Aquele que decidiu que Deus é o centro, é a base da sua vida. Que não é um alvo fácil. Eu observo nos últimos tempos, nos últimos dias que nós estamos vivendo, como tem pessoas que são fáceis, que negociam fácil, elas nem questionam, irmãos. O ímpio apresenta algo que é diferente da palavra, ela nem questiona, tadinha. Sabe por quê? Porque ela nunca decidiu ter uma aliança com o seu Deus até a morte, até que Ele volte. Porque ela não está esperando o retorno do seu noivo, como uma noiva que está se adornando. Então fica assim, como a Bíblia diz, como a onda do mar, que vem e volta, e não tem nenhum tipo de segurança. Não conseguimos ver naquele homem, naquela mulher, uma sinalização de que já está posicionado pelo Deus de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Em segundo lugar, quero dizer a você que quando você decide permanecer firme com Deus, quando você sabe que o centro não é o problema, que o importante não é o problema, mas que quando o Senhor entra no problema junto com você, alguém é surpreendido. E sabe quem é?
o seu inimigo. Eu sempre digo isso nas minhas reuniões de discipulado. Eu sempre digo isso quando eu ministro nos encontros. Que o diabo, ele tem características da serpente. Então ele é astuto. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. E ele também é oportunista. Então ele faz um plano para estar ali, envolvendo a mente da pessoa. E toda vez que você estiver em uma luta, pode ter certeza plena que o diabo vai escolher o pior armamento que ele tiver para lhe vencer. Todo crente em momento de luta, de adversidade, de perda, de escassez, de dor na alma, no corpo, precisa entrar em estado de alerta, porque o diabo aparece como ele apareceu para Jesus, 40 dias sem comer. Qualquer sinalização de problema, você precisa aumentar a sua comunhão, a sua oração, precisa intensificar a sua busca de Deus. Porque existe um adversário. E a Bíblia nos alerta, irmãos. A Bíblia diz: não ignore os ardis de Satanás. Eu acho que tem gente que pensa que o diabo vai ficar com pena. Eu estou doente, o diabo não vai vir contra a minha vida agora. Toda vez que você estiver em uma luta, entenda. Ele veio, o diabo, para roubar, matar e destruir. Então, ele vai usar um armamento que venha trazer prejuízo, dano, morte. E nós precisamos estar atentos. Eu quero dizer a você que Deus não está no controle só da sua vida. Deus está no controle de todas as coisas. Porque às vezes a gente olha para o céu e pensa: ah, Deus esqueceu de mim, não está olhando não. Mas a sua vida é pouco. Deus controla a sua vida se você permitir. Ele controla todas as outras coisas. Deus não está limitado por situação nenhuma. Nenhuma situação financeira não limita Deus. O coronavírus não limita Deus. Inundações, fomes não limita Deus. Deus é soberano, Rei soberano sobre toda a terra. Porém, nós já entendemos que precisamos, todos nós, de um testemunho para respaldar a nossa jornada aqui nessa existência. E sem grandes testes, você não terá um testemunho. A Bíblia diz assim: procure apresentar-se diante de Deus aprovado. Aprovado é quem fez a prova e passou. Então procure se apresentar diante de Deus aprovado. Porque quando entramos em uma luta, o diabo não é onisciente. Ele enxerga o óbvio. Por isso que ele trabalha com muitas situações repetitivas. Por isso que ele repete ataques iguais na vida das pessoas, na vida das famílias. Ele não é onisciente. Mas ele também não é desorganizado. Por isso que quando nós entendemos e temos a certeza que Deus entra conosco no vale, no problema, na depressão, na adversidade, onde nós estivermos, o diabo é surpreendido. Porque o raciocínio para um homem normal é assim: eu tenho uma luta, eu vou me abater. Se eu tenho uma adversidade forte, qual é o óbvio? Eu questionar a minha fé. Eu questionar a bondade de Deus. Mas quando encontra um crente que crê
no Deus que foi o quarto homem da fornalha, no Deus que entrou ali e tapou a boca dos leões, no Deus que resgatou José daquela cova e levantou como governador no Egito. Quando encontra um crente assim, ele se surpreende. Esse é o tipo de crente que deixa o diabo louco, desorientado. E é isso, essa força que o Senhor quer nos entregar nessa noite. Chega de crentes previsíveis. Chega de crentes que não tem diferença. O ímpio reage assim, o crente reage também. A mulher no casamento ímpia reage assim, a mulher crente vai e faz também. Não pode ser dessa forma. Quando vier alguma coisa na nossa direção, precisamos dizer aos céus, dizer: Pai, eu creio assim, eu espero que aconteça assim, mas mesmo se não for do meu jeito, eu ainda vou te louvar. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, nem hajam vacas nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E eu vou continuar servindo e crendo. Traduzindo essas palavras, é a mesma oração que Jesus fez no jardim do Getsemane, quando ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreveu assim. Ele disse: quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino, eu discorria como menino, mas hoje que eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. E quantos crentes agindo como bebês? Ai, meu Deus, o irmão me tratou assim, vou chorar. Não é isso que a Bíblia diz. Você não é um bebê. Você precisa ser como a luz da aurora, crescer até ser dia perfeito, chegar à estatura de varão perfeito, e não ficar fazendo chantagem com Deus. Se Deus não me respondeu, então vou ficar aqui vivendo minha vida do jeito que eu acho melhor. Deus é Senhor, Ele é soberano. Independente do que aconteça, Ele continuará sendo. É interessante que quando a Bíblia relata sobre aqueles 3 jovens, você conhece, que foram lançados na fornalha de fogo. E aí alguém olha e diz: não foram 3 que foram lançados, mas nós conseguimos ver 4. E aí, meu irmão, o diabo não contava com essa. Porque problema todo mundo tem. O ímpio tem, o justo tem. Mas a surpresa para o diabo é que o justo passa na prova acompanhado pelo Senhor. Não foram 3 que foram lançados, nós vemos 4. Eu quero lhe dizer que sempre será possível ver mais alguém na sua companhia. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, Deus não mudou o decreto. Deus podia mudar o decreto para poupar a vida de Daniel. Deus não mudou o decreto. Deus não impediu que ele fosse condenado. Aquele tipo de morte, de ser devorado vivo por leões. Mas Deus fez do jeito dele. Testou a fé e a fidelidade de Daniel. E na hora H, ele fechou a boca do leão. Então quero dizer a você que na hora H,
Naquela hora, sabe, a hora H é aquela hora que você está no seu limite. É aquela hora que você acha que vai dar tudo errado. É aquela hora que você acha que não tem mais jeito. É aquela hora que você não vê mais nenhuma opção. Deus vai chegar e fazer a intervenção do jeito dele e não do seu jeito. Nós estamos muito mal acostumados a querer que as coisas se realizem de acordo com aquilo que está na nossa mente, de acordo com aquilo que nos agrada. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus está no céu e que Ele faz tudo como agrada a Ele. Tudo Ele faz como lhe agrada. E Ele cumpre em nós o querer e efetuar segundo a sua boa vontade. Então eu quero dizer nessa noite que eu não sei em que momento, se no começo, se no meio ou se no fim, como aconteceu com Daniel, mas o livramento do Senhor é certo. Por causa de você, Deus vai fechar a boca do leão. Ele pode não impedir o decreto, Ele não pode impedir que você nem seja lançado ali, mas na hora, Deus tem esse negócio aí da última hora. Muitas vezes você está orando por algo, recebe um não, 2, 3, tenta várias vezes. Quando toda a sua energia acaba, quando os seus contatos todos acabam, quando as suas ideias terminam, aí Deus diz: agora sente, fique aí. Depois você tem que dizer: ali foi Deus, não fui eu. Não foram meus contatos, foi Deus. Porque nós fomos criados para glorificar o nome do Senhor. Deus é um Deus de processos. Nós já tivemos esse ensino aqui várias vezes. E talvez muitos crentes que hoje são assim frágeis como um vasinho de cristal. Ele não é um vaso de barro, é de cristal, tão fininho. Qualquer coisa já está virando em 1000. Imagine que, como José do Egito, por exemplo, José, jovem, temente ao Senhor, filho de um patriarca da fé, tudo certinho, irmão, ali a vida dele, rotina. O pai, a mãe, os irmãos, tudo direitinho. De uma hora para outra, ele descobriu que ele era odiado. Ele descobriu que dentro da sua própria casa, as pessoas não gostavam dele. Imagine. Então Deus podia ter derramado uma unção de amor, inclinado ali o coração dos irmãos de José a ele. Mas não aconteceu assim. Demorou. Deus não impediu que José fosse odiado pelos seus irmãos. Deus não impediu que José fosse jogado em uma cova. E me impressiona muito as questões emocionais de José. Porque José, ele era o filho preferido do seu pai. A alma de José estava acostumada em ser agradada, em ser amada. De repente José foi lançado em um lugar de rejeição, de ódio. A Bíblia diz, irmãos, que ele passou pela humilhação de ser vendido como um escravo. Que ele foi acusado de assédio pela mulher de Potifar. Ele teve a sua vida moral afetada. E ele era um jovem temente a Deus. Eu desafio você a ler toda a história de José.
E você vai ver uma frase, eu quero profetizar essa frase na sua vida. A Bíblia diz: o Senhor era com ele em tudo que ele fazia. Veja que não foram as pessoas que odiavam José que fez a diferença. Não foi a humilhação de ser vendido como escravo. O que fez a diferença na vida de José não foram as dores que ele passou, não foram as humilhações que ele se submeteu, mas a Bíblia diz: o Senhor era com ele em tudo que ele fazia. Então eu quero dizer a você nesta hora, que se você decidir que Deus é a sua rota, e essa decisão não tem volta, e você não negocia os termos da sua aliança com Deus, Deus, Ele garante a parte dele na aliança. E assim como José, essa palavra se cumpre na nossa vida. O Senhor era com José em tudo o que ele fazia. Muitos problemas, muitas humilhações, muitas injustiças até, mas o Senhor era com ele em tudo o que ele fazia. Se o Senhor é com você em tudo o que você faz, fale para alguém aí no sofá aí da sua casa, uma hora vai dar certo. Tenha paciência, uma hora vai dar certo. Então quero declarar que o Senhor é com você, assim como Ele era com José, em tudo que José colocava a mão. José estava na casa de Potifar. Potifar, esse menino é diferente dos outros escravos. Deu um nível de crescimento. Ele foi para a prisão, liderou lá na prisão, onde ele estava. Ouça, não é a questão, é o problema, a quarentena, o emprego, não, a porta aberta, a porta fechada. Não é isso que vai desatar na sua vida o que você precisa. O que vai desatar é o Senhor é com você em tudo que em tudo que você faz. A decisão é com você. Porque Deus já decidiu te abençoar. Mas hoje você precisa decidir permanecer firme. Manter seu testemunho. Manter a sua confissão de fé. Manter a sua aliança. Manter o seu serviço. Porque se você for fiel, você vai viver essa experiência. A Bíblia diz, irmãos, que uma certa vez os discípulos de Jesus estavam no meio de uma tempestade. Quando os discípulos atravessavam o mar da Galileia, eles foram surpreendidos com um temporal. Você sabe, né, que essa palavra aí, temporal, se assemelha muito a muitas coisas que nós estamos vivendo. Porque o temporal da pandemia levantou outros temporais financeiros, emocionais. Agravou problemas pré-existentes. A Bíblia diz que no mar da Galileia, os discípulos foram surpreendidos com um temporal. Assim como nós, né, fomos surpreendidos por esse momento que estamos vivendo. Será que Jesus não podia impedir que a tempestade viesse? Será que Deus não podia impedir que essa pandemia viesse? Será que Deus não podia impedir essa situação financeira no casamento, na célula? Sim. A Bíblia diz que no meio da noite, Jesus foi ao encontro dos seus discípulos. A noite sempre relata o momento mais difícil, mais deserto. E Jesus levou a salvo até o outro lado. Então eu quero lhe dizer, no meio da noite, no lugar de mais solidão, no momento mais difícil, o Senhor vai ao seu encontro.
E eu vou dizer algo aqui da parte de Deus a você, homem, mulher. Você não vai naufragar. Você não vai nadar e morrer na praia. Amém? Você pode dizer amém? Você não vai morrer no meio do caminho. A sua vida não será interrompida. Porque nada pode impedir quando Deus age. Mesmo que venha o temporal, mesmo que venha a dor, mesmo que venha a tristeza, a angústia, o Senhor está com você para garantir que você vai chegar do outro lado, como os discípulos chegaram, sãos e salvos. Eu quero declarar que o seu adversário será surpreendido. Porque no meio da luta, ou surpreendemos o diabo, ou decepcionamos ao Senhor. Então quero dizer que você vai surpreender o seu inimigo. Você não vai ter aquela reação óbvia de quem joga para cima, de quem esquece a palavra, de quem negocia a santidade, de quem deixa como está para ver como é que fica. Você não vai decepcionar ao Senhor, você vai surpreender o inimigo, porque o inimigo ele está pensando que você vai morrer. Ele está pensando que você vai ficar sem recursos. Ele está pensando que você não vai realizar os planos que Deus prometeu a você realizar. Ele está pensando que vai jogar você no vale da angústia e da dor. Mas eu quero lhe dizer que você vai surpreender. Você vai surpreender o seu inimigo. Quem está pensando que você vai falir na sua empresa, você não vai falir. Ande na sua rota de fidelidade ao Senhor. Seja fiel a Deus nas suas finanças, nos princípios que você já sabe quais são. Feche todas as brechas, porque o seu inimigo é serpente. Ele entra por brechas pequenas. E você não vai fracassar. Porque a Bíblia diz que Deus tem preparado para nós o fim que esperamos. E eu quero finalizar dizendo que quando o Senhor entra na adversidade com você, até as pessoas que não creem, os incrédulos, vão glorificar a Deus. Até os incrédulos vão glorificar a Deus, vão reconhecer. Meu irmão, minha irmã, homem, mulher, jovem, criança, qualquer pessoa que esteja me ouvindo agora, eu quero dizer, Deus não abandona os seus filhos. A mulher de Jó disse a ele: rapaz, você já perdeu tudo. Você está doente. Você perdeu seu dinheiro, sua casa, seus filhos. Amaldiçoa esse Deus. Amaldiçoar quer dizer falar mal. Começa a dizer, a murmurar que Deus não cuidou de você. Olhe como eu estou. E Jó surpreendeu o seu inimigo, porque o diabo estava cirandando a vida dele. Ele disse àquela mulher, a mulher da aliança dele, ele disse: como qualquer louca você está falando. Deus é Deus e Ele sempre vai ser Deus. Deus é Deus e Ele sempre será Deus. Não importa o que aconteça. Eu quero lhe perguntar, você já tomou essa decisão? Você pode abrir a sua boca e dizer: não importa o que aconteça, Deus é Deus e será eternamente. Foi ontem, hoje e será para todos sempre. O que muda é o nosso sentimento. Irmãos, até Jesus, quando estava em carne na cruz, Ele teve esse sentimento de abandono. E Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? E hoje eu quero orar que esse sentimento que não repousou sobre a vida de Jó,
Jó disse: eu sei, o meu Redentor vive. Uma hora ele vai se levantar ao meu favor. Você pode declarar isso? Mesmo que hoje seja o dia mais difícil da sua vida. Mesmo que hoje seja aquele dia onde você está sentindo uma angústia profunda. Você pode dizer como Jó: nunca vou abrir a minha boca para dizer que Deus não está comigo. Deus é Deus. O salmista diz: quando alguém ou os ímpios lhe perguntarem: onde está o seu Deus? Ei, mulher, olhe para esse casamento aí, cadê o seu Deus? Olhe para essas crianças, olhe para essas finanças, olhe para a sua saúde, cadê o seu Deus? O meu Deus está no céu. E Ele tudo faz como lhe agrada. Eu quero dizer a você que a nossa vida vai estar cheia de situações que nós nunca vamos entender. Nunca iremos compreender. Mas se caminharmos em fé, um dia nos será revelado o propósito para cada coisa. Eu quero dizer a você nessa noite, independente do que você esteja passando, tome essa decisão no seu coração. Permaneça firme. Faça uma aliança com Deus hoje. Lembre que a sensação de abandono é sua. Mas Deus continua no mesmo lugar, no seu trono. Deus continua cuidando. Não permita que o seu adversário celebre, mas surpreenda ele, declarando que você jamais estará sozinho. Amém? Daquele que nunca me deixou. O seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Declara: eu recaio em tua graça. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, ou vale ou deserto, eu acharei conforto em teu amor.
fazer um convite para você. Não se trata aqui de alguém que ainda não recebeu Jesus. Esse convite é para todos. Quando tomamos decisões, a decisão tomada nos ajuda a permanecer no momento da crise. E eu quero convidar você a tomar essa decisão agora no seu espírito. Entrar numa aliança com o seu Deus. Nós não sabemos quanto de lutas ainda iremos viver. Mas precisamos de ter essa segurança. De entregar para o nosso Deus esse sinal da nossa aliança. E dizer para Ele que não somos frágeis como o nosso inimigo deseja que sejamos. E não somos previsíveis aos olhos humanos. Mas que dentro de nós habita um Espírito que nos instrui em sabedoria. Pai, em nome de Jesus, nesta hora, Senhor, eu quero pedir, Deus, pela vida de cada pessoa, homem, mulher, jovem ou criança, que renova a sua aliança contigo nesta hora. Que decide crer que o Senhor é eterno e imutável. Que os problemas e as circunstâncias não mudam o Senhor. E que hoje se levantam para selar a sua aliança com Deus, com a palavra de Deus, com o reino de Deus. E dizer como o apóstolo Paulo: nada, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem a fome, nem a nudez, nem a perseguição, nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Repreenda a voz do seu adversário, como a voz da mulher de Jó, que ele comece a falar mal de Deus, comece a desacreditar de Deus e morra. Rejeite essa mensagem na sua mente. Declare como o apóstolo Paulo: nada poderá me separar do amor de Deus. Nada, nenhuma situação. Diga ao Senhor: tu és o meu Deus em quem confio. A palavra do Senhor diz: quem confia nele jamais será confundido. Eu quero declarar agora em nome de Jesus que todo sopro de serpente, toda mente confusa na direção do céu, seja visitada agora com o sopro da vida. Que Deus possa visitar a sua alma, as suas emoções, e que depois dessa palavra haja uma mudança de destino em você. Que eu e você estejamos preparados. E naquele grande dia nós vamos ouvir do Senhor. Ele vai dizer para mim e para você: filho, filha, você foi fiel no pouco, você foi fiel na adversidade, você foi fiel no momento do problema mais difícil, aleluia. Você foi fiel com pouco dinheiro, desempregado, empregado, sorrindo ou chorando. Entra no gozo do teu Senhor. Surpreenda o seu adversário. O quarto homem da fornalha, ele está com você.
Ele está com você na sua casa, no seu casamento. Ele não se aparta de você. Eu quero dizer a você nesta hora uma palavra do próprio Deus a seu respeito. Ele disse assim: ainda que uma mulher que amamenta o seu filho venha a se esquecer, todavia eu jamais me esquecerei de ti. Entra numa aliança com o Senhor, porque Ele tem pensamentos preciosos ao nosso respeito. E a Bíblia diz que nenhum pensamento, nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Eu declaro a bênção do Senhor na sua vida, na sua mente, seus ouvidos selados contra o sopro da serpente. E Deus vai encontrar em cada um de nós um homem e uma mulher que vai surpreender o seu adversário, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. E se